Ô professor, e quando a gente olha que o cara vai ser sempre um eterno aprendiz, né, para estar sempre se desenvolvendo, a gente está falando de um cara que vai chegar no high level ali, que nem você, que vai ensinar outras pessoas, muitas vezes você vai ensinar palestrantes a se comunicar, então isso faz todo sentido para você. Mas para um cara que está saindo do chão de fábrica, para ele conseguir o próximo cargo dele, não necessariamente ele tem que ser aquele cara extremamente habilidoso com as palavras, ele tem que ter ali aquele mínimo de preparo, né? Então, hoje você até oferece um produto, né, para poder ajudar as pessoas nesse sentido. E é um produto até curto, né? Uma pessoa que for um mentorado seu, geralmente é quanto tempo de duração ali essa mentoria que você faz? A minha mentoria que eu dou, o primeiro plano, normalmente são 4 encontros, cada encontro de 1 hora, um intervalo de 1 semana entre os encontros. Um mês. É um mês, aproximadamente. Que é para quê? É para abrir o olhar, o campo sensorial desse mentorado. Ele ter autonomia de estudo sozinho, solo, voo solo. Ele sai da mentoria não pronto, mas com habilidade e consciência de que ele vai ter que continuar treinando, treinando e avaliando, reavaliando. Então, o principal, pessoal, são os indicadores, são as ferramentas de retorno para você se reavaliar e saber como fazer isso. Então, é muito interessante a gente ver uma mudança é, bem radical às vezes, e por ser individualizado, isso facilita porque trabalhamos aí focado nas características. Na mentoria tem outro detalhe. Nós não temos um padrão ideal de comunicação, que isso é um outro problema. É assim, tem muita gente que chega para mim e fala: "Ah, professor, tem que deixar de ser tímido para falar?" Eu falo: "Não, tem nada a ver. Você pode continuar sendo tímido e fazer um bom trabalho, porque o que nós estamos falando é do trabalho. Você tem um papel a cumprir, um trabalho a cumprir. Se você quer deixar de ser tímido, talvez os nossos colegas da saúde, terapias, psicólogos podem te ajudar nesse processo se te incomoda ser tímido. Eu, enquanto consultor comunicacional, o que eu tenho para falar é o seguinte: independente se você é tímido ou não, você vai lá e vai fazer bem o seu trabalho, porque é importante para você. Então, nós mostramos essas características. Parece que tira um piano, o Edson quiser, É uma das quebra, é costas. uma quebra de É, paradigmas, né? É uma quebra de paradigmas. E esse feedback que você faz com seus mentorados ali, você tá trazendo algo do campo inconsciente, trazendo pro consciente. Olha, você tá falando muito, né? Você tá sim. falando muito, entende. Você mexe muito o corpo, você tá olhando muito para baixo. Você tá fazendo muito isso. Então, a pessoa faz isso de forma inconsciente e ela não se dá conta, porque ela não se autoavalia, ela não Ela se não se grava, não conhece. se conhece. Você traz isso pro campo consciente, por isso que você vê uma mudança significativa. Porque agora, quando ela estiver falando, ela vai estar se policiando. Até com o ponto que aquilo ali vira um hábito para ela, né? Então, olha pra você ver que sensacional aqui. A gente tá falando que com certeza deve ter, para quem quiser chegar num nível maior, deve ter mais acompanhamentos, mas no primeiro momento, em torno de um mês, você que tá um zero à esquerda em comunicação e fala, pô, adorei o podcast, realmente preciso desenvolver essa habilidade, mas, cara, eu não sei nem por onde ir. O professor aqui consegue ajudar você com um mês a você sair do zero e ir pro próximo passo, já naquele limiar que você consegue já saber quais caminhos ir, quais habilidades trabalhar, quais defeitos você tem que mitigar para você ser o melhor ali na sua oratória. E, cara, se você quiser saber preço, a gente vai ter que os contatos aqui do professor, pode entrar em contato com ele lá. Eu já sei mais ou menos ali o valor. Eu te digo, se você abrir o seu iFood, seu Rappi, seu Uber Eats aí, você está gastando quase o dobro por mês de comida aí do que vale o custo dele. Então, com um mês, com esse valor aí simbólico, você consegue mudar a sua carreira daqui para frente, né? E em vez de você ficar gastando dinheiro aí com coisas que vão te dar ali aqueles prazeres momentâneos, né? Ô Zé, eu acho que você é um cara que fala muito bem, Zé. Você acha? Você teve alguma coisa, algum direcionamento em algum momento? Ou foi algo que você foi treinando? Ou você não foi um cara que foi muito represado quando tava na sua infância? Por que você acha que isso aconteceu? Cara, assim, primeiramente, na época de faculdades, assim, eu lembro que eu gostava muito de fazer apresentações. Mas um ponto que eu lembro que
me incentivou um pouco mais a treinar. E eu vejo hoje que eu tenho muito que treinar ainda para chegar no ponto de falar assim, não, hoje eu falo bem. Foi até na minha empresa mesmo. Foi um feedback que eu tive de um gestor. E lá, todo ano, a gente tem um momento que chama feedback, que ele pega lá todos os pontos que ele avalia ao longo do ano e colocou um ponto que era a questão de melhorar a comunicação. Então ele colocou lá que a forma que eu comunicava era muito agressiva, e isso às vezes no ambiente lá, na equipe, que recebe essa comunicação não é legal em muitos pontos, até você frisou muito bem aqui. E isso me fez realmente procurar formas de tentar melhorar. Eu acho que até o podcast aqui mesmo é um meio que eu vejo da Não gente tem treinar um pouco a comunicação. Não tenha Pouco dúvida. não, muito. Porque aqui a gente está falando, está tentando sempre trazer algo igual você mesmo traz muitas analogias de livros, de histórias que você lê. Hoje, inclusive, eu não usei nenhuma, né? Mas, cara, isso que eu queria te perguntar, por isso que eu puxei esse ponto com o Zé. Autoconfiança. Isso é uma visão do Edson, um cara que não sabe nada de comunicação oratória de maneira conceitual. Eu acho que, na minha visão, o que me ajudou bastante nessa comunicação com as pessoas, aceitar essas patologias que eu tenho físicas e mesmo assim ir por esse caminho, foi a autoconfiança, que eu fui desenvolvendo aos poucos, né? O que o Zé falou também, na época da escola, no ensino médio, esse tipo de coisa, sempre quando eu ia apresentar um trabalho, eu trabalhava na minha cabeça, cara, a galera pra quem eu vou falar ali são os meus amigos, eu tô com eles ali o ano inteiro, todo mundo sabe meu nome, todo mundo me conhece, então não preciso ter medo deles, não preciso sentir frio na barriga do ponto que me trava. Eu sentia natural, mas eu acabava indo. E fui fazendo isso, fazendo aquilo, e quando foi indo pra faculdade, fui levando isso também comigo. Quando eu fui, agora virei gestor, as pessoas que estão lá, as pessoas são os meus liderados muitas das vezes, então eles têm um certo nível de respeito por mim, então eu me sinto tranquilo na hora de falar com eles, né? Na hora de passar a comunicação. E como que você acha que existe essa relação de autoconfiança na prática, quando a gente vai fazer a parte da comunicação e oratória com as outras pessoas? Você acha que influencia ou não? Total. Comunicação, bom comunicador, ele é autoconfiante. Por que ele é autoconfiante? Porque ele promoveu o autoconhecimento, ele se conhece, ele sabe até onde ele pode ir e pode não ir. E ele pratica, gente. Nós estamos falando de prática. Não tem outra forma de desenvolver. Ah, Alessandro, mas eu leio muito livro. Eu leio. Tudo bom, você é um grande leitor, você tem bagagem, né? Um repertório sensacional, mas você só aprende a falar falando. Você só aprende a comunicar comunicando. Não existe, não tem. Morro de rir. Às vezes tem uma pessoa conhecida, o aluno chega para mim e fala: amanhã ou semana que vem eu tenho uma palestra, um negócio importante. O senhor não tem uma dica para dar? Eu falo: treinar. Não, mas aqui, não, por favor, fale. A impressão que dá é que é como se eu estivesse protegendo uma informação que eu sei o segredo e eu não quero falar. Eu tô com uma vontade para ajudar. Eu falei: não, é porque não existe fórmula, não existe. Tem que treinar. Prática. Pratique. Tudo bem, não é só praticar. Você tem que ter algum tipo de acompanhamento. Quando você grava, quando você fala no WhatsApp, ou tem um profissional, alguém te observando, que você confie, para te dar um retorno, isso vai fazer com que você mude os estágios. Os degraus vão subindo. Mas você precisa fazer, você precisa praticar. Não tem outra forma. Inclusive aqui o podcast a gente faz muito no speech, né? Muito no discurso, a gente não tem pauta, não tem nada. Mas as perguntas centrais que eu vou fazer pra você aqui, eu faço pra mim mesmo no chuveiro, antes tomando banho, antes de vir pra cá. Então de manhã eu acordo, vou tomando banho, vou fazendo, olha, deixo 4, 5 perguntas ali pra poder puxar algum assunto. Cara, baseado naquilo ali, na sua expertise e na expertise que eu tenho, na do Zé também, a gente consegue puxar vários assuntos ali. E a comunicação acaba fluindo, né? Então quando a gente tem um treino ali, não precisa ser aquele treino, eu vou treinar cada palavra que eu falar durante 1h, 1h30 de podcast. Não, uns bullet points que você vai ter ali, aquela caixa de ferramenta, né? Quando surge algum silêncio, algum assunto termina, você consegue puxar ela e começar de novo a partir dali, né? Eu vi um podcast recente, você até falou do Gato Félix, né?
ele tem a caixa de ferramenta lá. Me faz essa analogia de novo aqui pro público nosso aqui do Gato Félix, tem a caixa de ferramenta para os momentos assim inesperados. Na mentoria, às vezes eu recebo o mentorado que ele vem todo metódico. Por exemplo, tem aqueles com perfil de decorar coisas. Então ele decora textos, palavra por palavra, e eu falo, tudo bem, não é ruim, você pode fazê-lo, só que uma coisa é você decorar no sofá da sua casa, sem ninguém te vendo, seu estado de espírito perfeito, lindo e maravilhoso. A outra coisa é o momento, porque o momento, ele é tenso. Você tem que aceitar isso. Você vai para um podcast, você vai tenso. Você vai falar em público, no auditório, tem lá 100, 200 pessoas te olhando, te avaliando, pré-julgando. Seu estado de espírito é outro. Será que você vai conseguir lembrar? Então, analogia da maleta do Gato Félix, para quem não conhece, é um dos desenhos, se não for o desenho mais antigo da televisão mundial. É o gato que ele tem uma maleta que funciona para tudo. Ele tira lá de dentro tudo que ele precisa. Se você precisar de uma escada, de um navio, de um alfinete, ele consegue tirar dessa maleta. O bom comunicador, ele precisa ter essa maleta. Como é que nós construímos a nossa maleta? Primeiro, entendendo as metodologias. É bom ter histórias na manga? É bom. Ah, como é que eu crio histórias? A vida é feita de histórias. Os filmes que você assistiu, as viagens que você fez, as experiências que você passou, boas ou não tão boas, inclusive as não tão boas, tem um apelo, tem uma pegada, porque pode até criar mais identificação do que aquela história que teve 100% de sucesso. É uma metodologia. Por que eu estou falando isso? Para que você vá vazio. O vazio, a analogia do vazio, eu também sou da área das artes marciais. Então, por exemplo, um dojo. O que é um dojo? Um dojo é um lugar onde as pessoas praticam as artes marciais. Na natação você tem a piscina. No caso das artes marciais é o dojo. O que é o significado de dojo em japonês? É caminho do nada. O que é o caminho do nada? É o vazio. Por quê? Porque pelo vazio se constrói coisas. Aceita-se coisas novas. A inovação passa por isso. Então, esse processo do vazio eu vim para cá, para o podcast, para hoje, para a gente gravar, eu não me preparei, claro, porque eu já faço isso já há algumas décadas. Eu não escrevi nada, eu não coloquei ponto nenhum, eu vim vazio, sabe por quê? Eu quero atender a demanda. E eu estou preparado para essa demanda. Opa, por que eu estou preparado? Porque eu tenho treino, mas eu tenho autoconfiança. Eu confio. Eu confio no que eu já estudei. Ah, eu sei tudo. Não sei tudo. Às vezes vocês podem me fazer uma pergunta que realmente eu não sei. Mas aí eu tenho a habilidade, por exemplo, de sair dessa pergunta que eu não sei. Eu tento responder indiretamente, eu devolvo a pergunta. Sócrates, grande filósofo, fazia muito isso. Devolve a pergunta, você constrói esse contexto. Então, veja, o vazio não vai premeditado, que não extingue o planejamento. Tem coisas, gente, que você precisa fazer um roteiro, sim, porque depende do seu objetivo. Tem que ter um roteiro, mas vamos o meio termo. O que é o meio termo? Não contar somente com a sua capacidade de improviso, e tem pessoas que têm muita capacidade de improviso, mas eles planejam pouco, e é perigoso. E o outro extremo é aquele que não tem, ele não confia, ele não acredita no que ele já sabe, no conhecimento que ele possui, então ele fica muito focado no planejamento. Mas se alguém faz uma pergunta completamente diferente, ele se perde. Ele perde a bússola e perde o controle da situação. Então qual que é o meio termo? É esse, onde você tem um roteiro, eu tenho um roteiro na minha cabeça, porque eu treinei há décadas isso. E não é sobre qualquer assunto também não, viu? Eu não me aventuro em qualquer assunto. Alessandro, vamos ter uma palestra lá. Eu queria que você falasse sobre energia nuclear. Eu não vou falar sobre energia nuclear. Primeiro, porque eu não gosto. Segundo, eu não sei.
Eu não sou especialista, eu chamo um colega. Eu falo, ó, Edson, vocês querem lá o podcast? Eu vou indicar um colega para falar sobre energia nuclear. Eu não me aventuro, porque eu não quero, eu não gosto. Então você também tem que ter humildade. Existem pessoas, gente, eu tenho alguns colegas, a gente chama de clínico geral. O que é clínico geral? Qualquer assunto, eu falo. Opa, a gente não tem a capacidade de falar sobre qualquer assunto. É muito complexo, né? Você pode transitar por vários assuntos, mas saber conhecer profundamente é outro esquema. Então, prepare-se, treine, fique com a caixa. O mentorado, quando sai da minha mentoria, ele entende que ele não vai pronto para qualquer situação. Ele vai preparado para qualquer situação. Na hora, ele vai escolher. Uma ferramenta que eu amo é storytelling. Eu falo, nem sempre dá. Você que vai sentir se cabe ou não.